Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando o programa A Hora do Esporte, o nosso encontro sempre para bater um papo e falar com personagens do esporte. Começando a temporada 2026, nosso primeiro programa do ano. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pelo seu carinho aqui com a gente. E hoje eu estou recebendo um profissional. Já que é começo de ano, tem muita gente fazendo planos, mudança, expectativa de repente, mais saúde, mais felicidade, mais ritmo, mais alegria, mais exercício. Até eu estou prometendo coisas e nada melhor do que prometer com responsabilidade e com uma orientação profissional. Já está imaginando para onde eu vou caminhar essa conversa, né? É isso mesmo. Estamos recebendo hoje professor doutor em Ciências da Saúde, Mauro Perilhão, também mestrado em Educação Física, Fisiologia, com conhecimento vasto na arte de tratar bem o corpo humano. E ele vem aqui para dar muitas dicas para a gente, para conversar e também, por que não, para esclarecer muitas dúvidas que a gente tem para saber o seguinte: o sonho de todos, né? Aquele pote de ouro no fundo do arco-íris. E a pergunta é simples: como viver bem? E o Mauro, ele tem muitas dúvidas, aliás, muitas respostas para essas dúvidas. Maurão, depois dessa apresentação, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, abrindo a temporada 2026, que pelo convidado inicial já imagino que vai ser iluminada. Obrigado. Obrigado, Lu. Eu agradeço muito, né, o convite, poder fazer parte desse movimento. Estou lisonjeado com toda essa apresentação. Tudo bem que a gente é amigo, né, mas realmente feliz aí com a apresentação. Essa eu vou guardar com carinho. Obrigado novamente, estou aqui à disposição no que eu puder ajudar. E aí você estava fazendo a apresentação, já me acendeu uma luzinha aqui, mas essa luzinha eu guardo para um outro momento. E aí depois eu falo para você sobre essa luzinha que me acendeu. Mas compartilhe todas as luzinhas. Por favor, tá bom, compartilhe tá com a gente. Tá e deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos nessa missão de tratar do corpo e da mente, né? Porque tem muito a ver com a mente também, né? O pessoal pensa que o corpo é só a parte física, a mente é fundamental, né? Não, fundamental, Luciano. Assim, eu me formei em Educação Física em 98, então, do século passado. Então, eu estou aí quase 30 anos já trabalhando na área do esporte, né? Comecei na performance, né? Com alta performance, trabalhando com atletas de futebol, mas quase 30 anos trabalhando também de forma individualizada, com alunos de personal. Trabalhei muito fazendo avaliações físicas, então eu gosto muito dessa coisa de entender a composição corporal. A gente fala muito em perder peso, né? Não necessariamente talvez seja o melhor termo, mas perder gordura corporal, ganhar massa muscular. Então, estou há quase 30 anos aí nesse percurso. Mauro, tem uma coisa que a gente, né, começou numa época muito semelhante ali em relação à parte de alto rendimento, e eu bato muito na tecla como jornalista, sem até o conhecimento técnico que você tem, mas pela convivência, né, com tanta gente, que o esporte de alto rendimento ele é bem diferente primeiro que assim, não tem nada a ver com saúde, né? Porque esporte de alto rendimento, às vezes, na grande maioria das vezes, a saúde é quase retirada por conta de infiltrações, remédios e aquela loucura de ter que entregar o algo daqui a uma prova, a uma semana, tudo muito rápido. São duas vertentes muito distintas e você navega pelas duas, né? Que é o esporte como lazer, como saúde, como vida mesmo, e esse esporte de alto rendimento, que é necessário um conhecimento técnico, mas necessariamente está bem distante do que seria uma prova viva de saúde. Tanto é que quando você conversa com jogadores, com ex-atletas, a grande maioria fala assim, meu joelho não sei o que lá, minha perna não sei o que lá. Enfim, já é uma saúde comprometida, né? Sim, foi muito bem colocado, Luciano. É o seguinte, o caminho a se percorrer é um caminho relativamente parecido, só que com volumes e intensidades e cargas muito diferentes, né? Logo que eu estava na graduação,
95, 96, quando eu comecei, tinha um adesivinho de carro que era o seguinte: esporte é saúde. Né? E a gente sempre tinha esse debate. Eu lembro. É assim, esporte é saúde. O esporte, sim, ele é fundamental para a formação do indivíduo, de caráter. O esporte ele é essencial e essa não é a discussão. Agora, quando a gente pensa em saúde, é uma linha muito tênue. Né? O esporte de alta performance, de alto rendimento, o atleta, nas diversas modalidades, eles vão ao limite. Né? Porque a performance exige. Então, é uma linha muito tênue entre você performar muito bem e você ter uma lesão. Né? Por isso que eu vou falar um pouquinho do futebol, que é o que a gente tem uma proximidade maior, inclusive você tem uma proximidade maior, até pela convivência de campo. Por isso que a gente fala pré-temporada, periodização, né? Essa organização, ela é muito necessária para que você consiga levar o atleta numa progressão das cargas, das suas capacidades e valências aí como um todo, mas assim, tentando fazer com que ele performe muito bem e tentar evitar ao máximo que ele venha a ter lesão. Então, lesões musculares, lesões musculares, inclusive assim, questões muito relacionadas com a própria mente por conta dessa intensidade. Então, o caminho, ele é assim, a trilha, ela é parecida, muda muito as intensidades, os volumes, as cargas. Né? Então, chega num momento que você interrompe. Até, por exemplo, eu tenho o privilégio de dar aula para um aluno que tem 97 anos. Caramba. Então, o performar para ele é poder levantar de uma cadeira com uma condição, é poder sentar, ir à privada e poder sentar e com tudo qualidade. É muito... Imagino que tudo é muito específico, né? Quando a gente fala assim, de um remédio, você precisa de uma orientação de um profissional, porque ele sabe exatamente a dosagem do remédio. Para o profissional que cuida do corpo humano, dessa ciência da saúde, da educação física efetivamente, você sabe exatamente, imagino, o exercício principal para uma pessoa teoricamente sedentária que quer voltar à atividade, de uma pessoa, como bem disse, de 97 anos, já um adolescente que sofre, de repente, de uma obesidade por falta de nenhum exercício, mas ainda que tem uma carga ali para poder queimar, uma resistência. Tudo tem um estudo muito específico. Sim. Eu falo isso, Mauro, porque quando a gente está conversando com as pessoas e através da internet, né, que a gente abre para o mundo inteiro, as pessoas têm que entender assim, hoje em dia não é pegando um texto ou uma sequência de treinamentos na internet, você vai fazer uma coisa bacana para você. Às vezes você pode estar se prejudicando, né? Sim. Eu acho fundamental essa orientação, porque o cara, eu vou fazer um negócio com o braço ali, cara, você sabe se você tem algum problema no braço ou algum problema no ombro. Sim. Por isso que é importante, né? Por aí. Na faculdade, né, para os meus alunos, eu sempre falo o seguinte: não tem problema nenhum meus alunos que estavam se formando em educação física, né? Não tem problema nenhum você ir lá e pegar um treino no YouTube, por exemplo, e você aplicar. Só que é importante você saber por que você vai aplicar aquele treino. Em treinamento, né, um dos princípios do treinamento esportivo chama individualidade biológica. E cada um tem a sua. Né? Então, o mesmo treino para duas pessoas diferentes, ele também vai ter respostas diferentes por conta dessa individualidade. Isso é um ponto. Né? Então, se você está falando, vamos colocar aqui as pessoas que você deu como exemplo. Um senhor, um idoso, né? Um adolescente, um indivíduo que tem sobrepeso ou obesidade. Então, assim, tem que ser analisado de forma individual. Quais são as necessidades? Quais são as características desses indivíduos? Tem algum problema de saúde? Não tem algum problema de saúde? Então, por exemplo, é essencial, né, para você que está ouvindo e acompanhando, que quando vocês forem trabalhar com um profissional da área da saúde, um profissional de educação física, ele tem que saber, por exemplo, a relação do exercício e da doença. Tá? O que isso quer dizer, Mauro? Por exemplo, eu trabalhei no mestrado com hipertensão. Trabalhava com animal, com ratos,
ratos que eram hipertensos. Então, assim... O rato era hipertenso? É um modelo animal que chama SHR, ele com 5 semanas ele fica hipertenso. E aí a gente trabalha, você pode aplicar vários tipos de treinamento, medicamentos, enfim, intervenções. No meu caso foi o treinamento de força. Então a gente colocava os ratos para fazer musculação, entre aspas, né? Tinha lá um padrão, padronizado, uma escadinha que ele subia. Então, a gente tem que saber qual é a relação. Como que o exercício, por exemplo, no caso da hipertensão, ele interfere. Mas não é um impeditivo se você fizer com um profissional. Não, muito o rapaz é cardíaco, tem um problema no coração. Então ele não pode fazer nada. Não, muito pelo contrário. É claro que, assim, sempre o exercício físico ele tem que ter uma liberação médica, principalmente em indivíduos com patologias... Uma cardiopatia, por exemplo. Então, é importante que tenha uma liberação, né? Porque, assim, são coisas mais raras de acontecer, mas eventualmente você vê, o indivíduo estava treinando e teve uma morte súbita. É uma coisa rara, mas ela pode acontecer. Indivíduos com doenças cardiovasculares, principalmente, sedentários e vão começar a treinar necessariamente, todos os indivíduos de um modo geral, mas assim, o indivíduo tem patologia, é importante ele passar com o cardiologista, ter essa liberação para que o profissional de educação física também saiba como está esse quadro. Por exemplo, ele é hipertenso, né? Trazendo aqui para a hipertensão. Ele usa medicamento? Qual medicamento que ele usa? Ele usa um medicamento que ele tem lá um bloqueador de canal de cálcio. Então, a frequência cardíaca desse indivíduo ela já não vai subir na mesma proporção que um indivíduo que não toma esse medicamento. Então, é fundamental o profissional ele entender para saber quem é esse indivíduo. Daí a importância da individualidade. Ele não toma nenhum medicamento, ele é pré-hipertenso. Ok, então o treinamento, e aí a gente, se você vai na literatura científica, o exercício ele é fundamental. Antigamente se falava muito do exercício aeróbio para hipertensão, para doenças cardiovasculares. Hoje a musculação, o treinamento de força, ele é tão importante quanto exercícios aeróbicos. Só que é importante você saber dose, carga, qual a classificação que esse indivíduo está. Ele é pré-hipertenso, ele é hipertenso, né? Ele tem uma hipertensão mais leve. Então, é importante saber esse quadro para que a aplicação dos exercícios, do tipo, né, dos volumes e intensidade sejam adequados para ele. Agora, me diz uma coisa, essa rotina de exercícios que as pessoas precisam desenvolver, até como saúde, ela está vinculada diretamente a uma academia ou a pessoa tem uma gama de opções? Eu vejo, porque tem pessoas que gostam muito do universo de academia, tem pessoas que gostam do universo da corrida, sim, tem pessoas que gostam do universo de andar de bicicleta, tem pessoas que gostam do universo de nadar. É lógico que precisa ter uma disciplina em tudo isso, mas necessariamente a pessoa pode optar, né, por outras atividades que às vezes não seja efetivamente estar ali dentro de um universo específico. Você tem que andar de bicicleta, você tem que ir para a academia, você tem que nadar? Não, assim, tem muita gente, eu conheço um número grande de pessoas que não gostam de ir na academia. Tem pessoas que têm vergonha de ir na academia, por exemplo, né? E é muito comum acontecer com pessoas que estão muito fora do peso, né? A pessoa fala assim, mas eu preciso emagrecer para ir para a academia. Não, você já tem que ir para a academia para também ajudar no seu processo de emagrecimento. Mas tem um monte de gente que não gosta, que tem vergonha, né? Então, não necessariamente. O que é importante é você fazer sob a orientação de um profissional qualificado. Isso é importante. Sim. Agora, por exemplo, eu tenho uma plataforma digital que eu chamo de Academia Digital, que eu tenho alunos que eu prescrevo treino para fazer na casa dele, pela minha plataforma digital. Que necessariamente você não precisa estar presente. Assim, que legal. Claro que presencialmente, se você está ali do lado, sempre. O controle ele é muito maior. Então, por exemplo, vamos trazer novamente aqui para o indivíduo que é hipertenso. Se eu tenho um aluno que ele tem uma hipertensão já mais alta, um pouco mais severa, eu sempre vou chegar, a primeira coisa que eu vou fazer é medir a pressão arterial dele inicial. Porque a gente tem ali pontos de corte. Então, por exemplo, se a pressão arterial dele estiver acima de 160, né, 16, ele tem lá 160 por 90, ou 16 por 9 aí no popular, se estiver acima disso, não é recomendado que ele treine naquele momento. Então, assim, eu vou chegar, vou fazer um controle ali mais individualizado, né? Mas, se ele é hipertenso, por exemplo, e ele mesmo monitora, eu vou orientar, olha, fulano, você, se tiver, mede antes de começar,
Se ela tiver, ela tem que estar abaixo de 160 por 95, tá ok. Aí ele pode fazer. Então, assim, é muito possível. Eu conheço, você falou de várias áreas, de várias localizações. Então, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de caminhar. Eu recebi aqui o Marcelo Junquetti, que é um grande amigo profissional, faixa preta de jiu-jitsu, e ele tem um projeto muito bacana, social até aqui na região do ABC, quanto a isso. E ele me falava que muitas das pessoas que treinam hoje com ele não treinam como para se tornar um lutador, para competição. Tem muita gente que treina, que gosta da arte marcial, mas é para emagrecer, é para manter a forma. Sim. E assim, às vezes, você tem talento, você tem capacidade, você pode ir para a competição tal, e a pessoa fala, não, eu não quero. É também uma forma, através, né, da prática esportiva, a gente que gosta, por exemplo, lógico, voltando àquela sua orientação inicial, tudo com acompanhamento de um profissional, para saber exatamente até onde você pode ir, mas tem gente que gosta jogo futebol 2 vezes por semana, gosto de jogar vôlei, gosto de jiu-jitsu, de judô, de karatê, e necessariamente a pessoa não gosta da atividade física. Você trabalha também com essas peculiaridades? No início da nossa conversa, Luciano, a gente falou do esporte. O esporte ele tem uma função muito importante, né? Tirando aquela questão se é saúde ou não é saúde, mas ele tem uma questão muito importante. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol. E para eu jogar futebol, eu tenho 52 anos, né? Para eu jogar futebol numa condição que eu aguente o jogo, né? Que eu consiga performar ali, respeitando a minha idade de uma forma adequada, eu também tenho que treinar. Então, ter um esporte, alguma coisa que a pessoa goste é fundamental. Por exemplo, você falou de arte marcial. A arte marcial ela é fantástica. Então, a pessoa ali gosta, só que ela não gosta de ir na academia. O treino ali nos diversos tipos, né, de artes marciais é muito legal, porque vai fazer força, vai fazer também cardio, porque os treinos eles são relativamente intensos, né? Vai trabalhar com bastante mobilidade, com alongamento. Então, gostar de uma modalidade é muito interessante, inclusive para te motivar a fazer mais durante a semana. Isso é excepcional, porque eu gosto de jogar futebol. Se eu só jogasse futebol, a chance de eu me lesionar só jogando futebol é muito grande. Aí eu falo, poxa, eu preciso ir para a academia para fazer um pouco de musculação, para fortalecer a musculatura, né? Para melhorar minha capacidade cardiorrespiratória, para suportar o jogo. Então, o esporte, ele puxa a pessoa para fazer uma quantidade maior de atividades durante a semana. E aí acaba levando a pessoa para as recomendações das principais diretrizes de exercício, para que ela consiga atingir, inclusive, aquilo que é recomendado de forma mínima ideal para a pessoa fazer. Dentro dessa linha da saúde, principalmente, eu tenho muitos amigos ex-atletas, né, que por conta de 1000 infiltrações, cirurgias no joelho, hoje eles andam até com certa dificuldade. Nem jogam mais futebol, mas andam com muita dificuldade. Para essas pessoas e para outras pessoas até que têm outras enfermidades, vamos dizer assim, da cintura para baixo, tem como ela ter uma atividade física, por exemplo, com o braço somente, até naquela linha de não ser uma justificativa se você tem uma limitação para separar totalmente? Sim, é muito comum a gente ver ex-atletas, né? E aí, novamente, voltando para o futebol, ex-jogadores de futebol com artrose no quadril, é muito comum, joelho, artrose, né? E aí as pessoas realmente, você pega ex-jogadores, né? Esses dias eu estava vendo Jogo das Estrelas, ali você vai reparando, vários com dificuldade ali, tentando jogar, não só pode fazer exercício, como deve. Por exemplo, essas questões dessas artroses, é muito importante fazer a própria musculação, que a musculatura mais forte vai proteger melhor essa articulação, né? Mesmo também trabalhando membros inferiores. Mas se tiver com muita dificuldade, se naquele dia a pessoa tiver muita dor, não treina naquele dia, né? Aí você faz treino para a parte superior, parte de braço, de tronco, né? Vai ajudar a proteger a coluna vertebral, principalmente coluna lombar ali, que é onde tem as maiores queixas, né? Mas é fundamental, fundamental. Por isso que, assim, novamente, o atleta de alto rendimento, ele sabe a realidade que ele tem atual
e a realidade que ele vai ter no futuro. Por isso que hoje a gente vê grandes atletas, né, performando aí com mais de 40 anos. Porque são atletas que se cuidam mais, que se protegem mais durante o período preparatório, nos seus treinos. Né, tá? A gente ouve, tem vários atletas que, com condições financeiras que montam ali dentro da sua própria casa uma fisioterapia, tem academia dentro da própria casa. Então, nesses períodos de férias, treinam também para chegar numa condição melhor. Aí você vê até o grau de comprometimento Exatamente, de cada um, né? Exatamente. Assim, esporte de alto rendimento, isso para qualquer modalidade. Se o atleta não tiver um comprometimento muito adequado, primeiro que ele na temporada, na competição dele, ele vai ter muita dificuldade. Depois disso, no médio e longo prazo, você imagina, por exemplo, um atleta, e aí vamos falar dos jogadores, tá? Assim, a gente ouve direto, o jogador foi visto na noite, na véspera, antevéspera de jogo, aquela coisa. Você imagina um jogador, um atleta, que não dorme de forma adequada, e a gente sabe hoje a importância do sono. O sono é o maior recuperador que tem hoje. A ciência lá atrás, não adianta você suplementar, você treinar muito bem, comer muito bem e não ter uma quantidade de sono adequada. Hoje, né, em qualquer clube de futebol, tem os controles ali diários, que nós, né, quando eu trabalhava com a fisiologia do exercício, que você faz rotineiramente, atleta por atleta. Como você dormiu, está com alguma dor, tem algum desconforto, né, tem algum ponto específico. Então, a gente faz esse controle diário. Né? Quando a gente, principalmente como repórter, né, a gente acompanhava alguns jogadores, algumas histórias, eu lembro que se criticava muito, aquele jogador estava na noite e tal, mas era sempre muito vinculado à bebida alcoólica, que aí tudo bem, a gente sabe, é público que faz mal para a saúde para qualquer pessoa. Mas, de uns tempos para cá, se bateu muito na tecla, e eu lembro que eu comecei a ouvir de fisiologistas, principalmente por conta de declarações do Romário, porque o Romário falava assim, não tem problema eu ficar na noite, porque eu não bebo. Né? Eu não bebo. E aí eu comecei a ouvir de fisiologistas assim, mas o problema não é só não beber, o problema é não dormir. E o problema é não ser o Romário. Né? Porque o Romário ainda ia lá, ele tinha um talento de Deus exatamente. Né? A grande maioria não tinha o talento dele. E hoje, assim, até acompanhando e conversando com pessoas, realmente o treinamento ele é muito importante, o treinamento físico, o treinamento tático, né, quando a gente fala de futebol especificamente, mas o sono é tão importante quanto. Tão importante quanto. Eu gosto de pensar... O que pode mudar? O que reflexo, atitudes, até o desgaste físico? Total. Assim, você tem, por exemplo, produção de hormônios que ele acontece no período da noite. GH, por exemplo, hormônio de crescimento. E se você não tem um ciclo, né, um ciclo circadiano que você ali completa todas as fases do sono, né, com... 6, 8 horas ali de sono, porque isso é individual, tem gente que tem uma resposta ok com 6 horas, né? Enfim, você não completa esses ciclos, você vai ter alteração hormonal, você tem aumento de cortisol, você não tem uma reparação que o sono exige. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma série de equipamentos que os fisiologistas estão usando, por exemplo, tem aqueles anéis que monitoram o sono, né? Então, os jogadores até acham que é para vigiar. Na verdade, é para você... Porque esses equipamentos, essas vestimentas, né, tecnológicas, elas servem justamente para monitorar e você conseguir identificar naquele momento, né, no exato momento, como que aquele atleta está. Você juntando várias informações, então, qualidade do sono. Aí você pega, por exemplo... um indivíduo que não dormiu bem, ele vai performar naquele dia, talvez ele até performe ok, só que isso, sendo acumulado, vira um problema sério, né? Esse desgaste. Né? É legal você falar sobre isso, e quando a gente fala de alto rendimento, mas, por exemplo, várias vezes a gente ouve assim, alguns empresários, executivos dizem, porque eu só durmo 4 horas por dia, porque o dia vale não sei quantos $1.000 cada hora, não sei o quê. Saindo do esporte de alto rendimento, mas entrando ainda no tema que a gente está abordando, que é a qualidade de vida das pessoas, de saúde das pessoas, independente se elas são atletas ou não,
também é um problema a pessoa ter uma conduta dessa? Total, total. Assim, eu entendo, né? E quando nós somos mais jovens e a gente está formando uma carreira, né? E faz parte, a gente acaba trabalhando às vezes muitas horas durante o dia e eu acredito muito no trabalho, eu acho que tem que ser dessa forma. E às vezes a gente, eu tive 3 empregos, né? Então você atende aluno, vai para a faculdade, vai para o futebol, né? E às vezes chega 11, meia-noite, vai dormir e acontece. Agora, não quer dizer que por acontecer seja ok. O importante é assim, a pessoa tentar ter né, esse descanso, esse período de sono aí de pelo menos umas 6 horas aí, eu acho que seria o mínimo aí recomendado. Uma né? coisa, como você disse, né? 1, 2 dias por semana, deu aquele problema, uma agenda ali, mas fazer disso uma rotina não é bom para ninguém. Não, a rotina não é bom para ninguém. Assim, e eu posso falar por mim, né? Tem dias que assim, o dia ele fica, eu saio para atender, eu atendo de forma online, mas também atendo ainda muito presencial. Né? Eu tenho alunos que eu dou aula há mais de 20 anos, então então, às vezes, você fica muito tempo mesmo. E às vezes acontece. Agora, é importante você começar a colocar uma rotina. Você começar a organizar o seu dia. Eu vou falar por mim. Eu sempre fui muito desorganizado com relação à agenda. Assim, então, se você tem a sua semana programada, por exemplo, você consegue organizar melhor o seu dia e fazer com que sobre um pouco mais de tempo também para você dormir. Vou dar um exemplo que tem acontecido muito, tem se falado muito, tem estudos falando bastante sobre isso. Tempo de tela em celular. Vou falar celular que é o mais comum hoje, tá? Não, isso era até um tema que eu queria falar com você também. E aí, fazendo essa relação com o sono. É muito comum as pessoas falarem, eu durmo muito mal. E aí eu conversando com os meus alunos, falo assim, eu chego do trabalho, só que aí eu tenho ainda coisas para fazer do escritório, não sei o quê. Aí eu vejo o celular, aí tem um e-mail, e aí a pessoa, ela já está no tempo livre dela, entre aspas, né? Só que aí hoje, com o celular, você leva o trabalho para qualquer lugar. Então, essa pessoa, às vezes, ela não faz um jantar adequado, ela acaba, às vezes, já jantando também muito mais tarde, ela leva o celular para a cama e, às vezes, ela fica mais 1, 2 horas lá. Então, é muito importante essa organização de agenda, né, para que a pessoa também tenha um momento familiar, de lazer, de descanso, e isso vai comprometer o sono. Né? E além de comprometer sono, isso gera impacto também na parte cognitiva, emocional muito grande, né? Total. Você pega, por exemplo, né, vamos levar um pouquinho para a questão do emagrecimento, sobrepeso e obesidade. Hoje, a gente sempre conversou muito sobre isso e falava assim, mas a pessoa ela tem a cabeça de gordo, né? A pessoa... e o sono ele tem uma relação direta com o emagrecimento. Olha que maluquice. Quando alguns Dá para emagrecer dormindo? Se você dormir mal, os estudos eles mostram, pessoas que dormem menos tempo, mais sobrepeso, mais obesidade. Mas aí eu sei matar essa charada. Então vamos lá. Se a pessoa dorme mais é porque ela está menos tempo acordada. Se está menos tempo acordada, é menos tempo para ela ficar atacando a geladeira. Não, é o contrário. Se ela dorme... Pode ser ela também. Justo, foi muito boa. É verdade, é verdade. Mas assim... Está dormindo ali... O sono ele está relacionado... A falta de sono, no caso, está relacionado direto com sobrepeso e obesidade. Os estudos, eles têm... Falta de sono. Falta de sono. A pessoa que dorme pouco, dorme menos horas por noite, são pessoas que têm mais dificuldade para emagrecer. Novamente, você tem toda uma alteração hormonal. Você, por exemplo, com aumento de cortisol, né, aquela coisa da luta e fuga, mais adrenalina, você também tem picos de glicose. Então, a tendência para engordar é muito maior. Aquela coisa que o pessoal diz de uma média de 8 horas por dia, isso é o ideal? Então, isso é muito individual. Na maioria dos artigos, eles colocam entre 6 e 8. E assim, por exemplo... eu tenho um pouco de dificuldade de ter 8 horas de sono. Eu acabo acordando um pouco antes. Isso, as pessoas vão envelhecendo, Isso daí vai acontecendo também. Né? Então, isso é muito individual. Mas, assim, entre 6 e 8 os artigos eles mostram aí como um tempo ok. E aí a pessoa ela vai se adequando a essa realidade. Né? Tem pessoas que precisam de mais. Eu tenho um aluno que fala que se não dormir 8 horas, no outro dia ele fica muito ruim. Você comentou, né, que tem um aluno de 97 anos, e acho que até para eu entrar nesse tema,
não tem idade para a prática esportiva, né? Você tem limitações ali, mas porque eu queria comentar isso, porque tem muita gente que está acompanhando, né, o nosso bate-papo e as suas orientações, e a pessoa fala, tudo bem, mas não dá mais para mim. Eu já fiz muita coisa. Não. Só que tem gente que tem 30 anos, tem gente que tem 40, tem gente que tem 50, tem gente que tem 70 e fica meio que encostando. Especificamente assim, na região do ABC, eu vejo que há um movimento muito grande, tanto a gente tem São Caetano, que é a cidade hoje que é a referência nacional em tratamento, e tratamento não, na verdade, para deixar de ter tantos tratamentos, é mais o preventivo, né, de oferecer atividade. Então você vê muitas pessoas em centros de terceira idade, ou é natação, aquela hidroginástica, ou é jogando aquele vôlei. Tem até, vôlei que fica parado, mas pelo menos para ter aquela atividade. Isso é uma coisa que, para todo mundo que está acompanhando a gente, nunca é tarde para recomeçar, ou até começar em alguns casos? Tem que fazer. Você tem que encontrar alguma coisa. Eu fiz uma postagem que ontem, se eu não me engano, na minha página lá do Instagram, falando do seguinte, faça isso e, inclusive, pode salvar a sua vida. 10 minutos de caminhada. Então, os estudos, eles mostram que 10 minutos de atividade física já impacta na sua saúde. A pessoa que fala que não tem 10 minutos, olha no tempo de tela e vê quanto tempo você fica na tela do seu celular. Então, para começar... Quer dizer, ele resolve 2 problemas, né? Ele fica 10 minutos a menos na tela. Exatamente. E isso é um progressivo, porque a caminhada, claro, se a pessoa tem alguma restrição, obviamente, mas se ela tiver alguma limitação, ela pode fazer outras coisas, exercícios com o braço, enfim. Mas o fazer, o exercício, é que a gente sempre vincula o exercício, na grande maioria das vezes, ao emagrecimento. Isso é exercício para emagrecer, exercício para perder gordura. Quando eu vou dar palestra em alguma... Inclusive, ano passado eu dei algumas palestras aqui em São Caetano. Eu gosto de começar a minha palestra mostrando um estudo que ele fala que o fato de ser sedentário, ou seja, inativo fisicamente, isso tem um pouquinho de diferença, mas eu acho que nem é o caso agora, você tem a possibilidade de desenvolvimento de 40 tipos de problemas e doenças. 40, só pelo fato de você ser fisicamente inativo. Então, a gente está falando desde doenças crônicas, diabetes... O fato de você ser sedentário, você acelera o desenvolvimento de 40 tipos de problemas. Diabetes, as clássicas, né? Diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, obesidade, que hoje é uma doença crônica. Aí você tem problema de osteopenia, osteoporose, disfunção sexual. É maluco. Então, eu gosto de, quando eu vou falar de exercício em alguns lugares para muitas pessoas, eu gosto de falar eu começo assim, você tem 40 motivos para começar a se movimentar hoje. Aí eu mostro esse artigo. Porque a gente sempre vincula a atividade física na grande maioria, eu preciso fazer porque eu preciso perder um pouco de peso. Não é isso também, né? Isso é importantíssimo, mas não é só, né? Então, independe da idade. Comece a fazer com o quê? A gente falou lá no início sobre esporte. Se você tiver algum esporte que você gosta, começa com aquele esporte. Numa intensidade bem tranquila, bem leve. E isso vai fazer com que você queira performar melhor. Você vai buscar outras coisas. Então, escolha alguma coisa que você gosta. Mauro, não gosta de nada. Não gosta de academia, não gosta de nada. Cara, deixa o carro na garagem da sua casa e vai lá na padaria comprar o seu pãozinho, caminhando, né? Pega o seu cachorro. Já é alguma coisa. Já é assim. E isso, aqui em São Caetano, no Celafisques, né? Uhum. Há muitos anos, eles lançaram um projeto que chamava Agita São Paulo, que o Dr. Vitor Matsudo, né? Eles criaram a Agita São Paulo, depois Agita Mundo, tal, e o slogan era 30 minutos que fazem a diferença.
Os estudos mostram que 10 minutos você já tem. Então, assim, se você é sedentário, e tem uma coisa que chama comportamento sedentário. Então, uma pessoa que trabalha numa mesa, na frente do computador, 8, 10 horas por dia, mesmo que ela faça a atividade física ali 30 minutos, o comportamento sedentário dela, ao longo do dia, é muito grande. Então, os estudos têm mostrado que tem que se aumentar a quantidade de atividade para essas pessoas que se mexem muito pouco. Ô Mauro, quando a pessoa ela vai lá e come uma tigela de lasanha, ela fica estufada. E ela sente o efeito daquele almoço exagerado, já 2 horas da tarde ela está sentindo. Quando ela toma bebida alcoólica demais naquela noite de sexta-feira, ela acorda no sábado mal, com dor de cabeça, tomando remédio e tal. Então ela sente o efeito daquilo muito rápido. Em quanto tempo essas pessoas vão também sentir a diferença e o impacto, por exemplo, de 10 minutos de atividade por dia? Porque acho que é uma grande questão, né? A demora ou talvez a falta de sensibilidade de entender quando que vem essa resposta. Assim, vamos pensar numa rua de mão dupla, que vai e volta. Normalmente, vamos falar primeiro da lasanha e do álcool, né? Ou quando a gente come comidas assim muito mais pesadas, enfim, e o Bate álcool, aquela feijoada na quarta-feira, que o cara volta pro trabalho e não consegue fazer nada. Não consegue mais trabalhar. E, assim, a comida em si, se for o eventual, não é o problema. O eventualmente, você toma uma cerveja, não vamos ser assim... Comer uma feijoada no sábado com os amigos. Politicamente correto aqui. Tá ok. Não é isso que vai te engordar. O que te engorda é o diariamente, todo dia, né? Aquilo que você faz diariamente e a soma disso te leva, né? Então, por exemplo, tanto a comida quanto a bebida, parte disso, né? A metabolização ela vai acontecer lá no fígado, por isso que tem toda essa bagunça, mal-estar, essa coisa toda. O exercício, né, a resposta, eu vi um vídeo uma vez que eu achei muito bom. O rapaz ele fala assim, comecei a treinar, fui na academia, voltei para casa e olhei no espelho e não vi nada. Fui no outro dia, a mesma coisa, treinei mais intenso, fiquei com dor, olhei no espelho e não vi nada. Porque as pessoas, e ele vai falando isso até um momento, alguns meses depois, que ele começa a identificar melhor a física. Porque a pessoa, ela vincula o exercício só ao estético. Sim. Eu gosto muito de... Assim, eu sou um apaixonado pelo exercício, pelo esporte. Eu gosto de falar que o exercício, essa sessão de 10 minutos, e somada, né? Você vai fazendo isso mais vezes durante a semana. Toda vez que você faz uma sessão de exercício, seja o que for, uma caminhada, bicicleta, natação, enfim, qualquer coisa, eu falo que o exercício ele faz acontecer pequenos milagres. São pequenos e que a gente não enxerga, né? Então, pequenos milagres acontecem no nosso corpo. Pequenas moléculas são liberadas quando a gente faz contração e relaxamento de uma musculatura, que a gente chama de miocinas, né? E tem vários tipos. A que é mais discutida hoje é a irisina. Então, o músculo, ele, pela contração, pelo exercício, ele libera essas substâncias, e essas substâncias elas vão agir lá na nossa cognição, na nossa memória, no nosso sistema cardiovascular, vai no coração, né? O osso libera substâncias que, pelo exercício, olha que loucura, o osso vai liberar, que também vai agir. Então, assim, o exercício, e aí quando você controla ele muito bem, melhor ainda, ele faz com que pequenos milagres aconteçam. E eu gosto de falar que, para qualquer coisa que a gente faz na vida, você chegou aqui hoje no seu programa, você não chegou da noite para o dia, você foi acumulando micro resultados, você foi estudar, você fez faculdade, depois você foi trabalhar não sei aonde, você foi conhecendo as pessoas, você foi se relacionando com as pessoas, e você foi criando, gerando pequenos resultados, ora, alguns maiores, alguns que não foram tão bons, derrotas. No exercício é a mesma coisa, a gente vai gerando pequenos resultados, e esses pequenos resultados, eles vão se empilhando, e esse empilhamento de pequenos resultados, depois de 2, 3 meses, eles começam a aparecer. Talvez ele não apareça esteticamente muito rápido, porque esteticamente vai envolver também outras coisas, a sua alimentação,
o seu sono, né? Eu gosto de falar que os resultados ele é como se fosse um banco de 3 pernas. Se o sono não tiver adequado e essa perna estiver mais curta do banquinho, ele fica Vai se tenso adaptando ali. ali. Então você tem que ter o exercício, a alimentação e o sono. E quando eu falo alimentação, eu falo hidratação, eu falo tudo isso junto. Essas 3 pernas elas têm que estar equilibradas. Quando você fala pequenos resultados, é importante, né, os pequenos milagres, porque hoje em dia, principalmente através das redes sociais, é que a gente vê, não só para atletas profissionais de alto rendimento, mas também para pessoas comuns que acabam recebendo esse conteúdo de promessas assim, 15 dias você perde 10 quilos. Pô, Sim. às vezes o cara fica fazendo um processo um ano inteiro para perder 10 quilos. Assim. O quanto para um profissional, para uma pessoa que dedicou sua vida de estudo, de ciência, de investimento, né, de conhecimento, você vê problema nessas ofertas que são dadas dia a dia através de redes sociais, através de internet? Cara, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. Né? Se eu te falar, por exemplo, eu tive aluno que topou fazer desafio comigo de 21 dias e perdeu 7 quilos. Não perdeu 10, foram 7. Tudo bem, estava mais fora do peso, já vinha treinando, né? Eu gosto muito de desafios. O problema que as pessoas, e eu faço parte desse mundo digital hoje, assim, é que as pessoas às vezes vendem uma solução que assim, é impossível sustentar. Então, só que a gente também, do lado de cá, a gente entende que as pessoas elas procuram esses milagres. Digam, se você vai no Google, por exemplo, se você coloca assim, como emagrecer, ele já aparece lá, 10 quilos em uma semana. As pessoas procuram isso. Eu vejo um problema, as pessoas mentirem naquilo que está oferecendo. E está cheio de gente. Agora, se eu falar para você, e aí eu te falei de uma luzinha aqui e tal, Lu, vamos fazer tal coisa, se você cumprir, eu garanto que você vai perder ali, sei lá, 5 quilos em 21 dias, por exemplo. Né? Talvez para você fala, poxa, 5 quilos, eu estava pensando em perder 5 quilos daqui 5 meses, que é ok, 1 quilo por mês, isso é sustentável, né? Para o médio e longo prazo é melhor que se perca esse peso de forma mais gradativa. Mas se eu falar para você, vamos, e você daqui 3 semanas você voltar aqui com 3 quilos a menos, com 5 quilos a menos, isso talvez te motive. E essa motivação talvez te potencialize a querer chegar num peso adequado, sei lá, por exemplo. Então, é importante saber trabalhar com isso. Agora, novamente, aí eu falo por mim, falo por qualquer pessoa. Saiba quem você está acompanhando, saiba da onde esse profissional que está falando aí para você, qual assim, é a formação é fundamental dele, buscar, né? qual é a formação dele. Porque hoje, Lu, a gente tem, por conta de inteligência artificial, Google, essas coisas todas, a informação ela está aqui, cara, para todo mundo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer pesquisa na primeira pós-graduação, para eu pegar um artigo científico, eu tinha que ir lá no Hospital São Paulo, lá na Bireme, pesquisar lá mesmo nos anéis que tinham, ver os artigos que eu queria, ia no bibliotecário, o bibliotecário imprimia. Né? Hoje, assim, você com inteligência artificial, você escreve um artigo, se você souber dar os comandos, eles já te trazem os artigos e falam, me traga artigo de 2022 a 2026 que fala, ele vai te apresentando e você vai pedindo. Então a velocidade com que a informação ela chega é muito grande. Então a informação ela está aí para todo mundo. A questão é como eu organizo. Eu acho que aí é o papel fundamental do profissional da saúde. Como eu organizo todas essas informações para que esse indivíduo consiga atingir seus objetivos. Voltando. Qual é a individualidade desse indivíduo, dessa pessoa, para não ser redundante, e o que é melhor para ela? Então, as informações elas estão aí. Você falou lá, eu vou lá no YouTube, qualquer pessoa abre, pega uma sessão de exercício, mas será que eu posso? Né? Minha lombar, será que esse exercício é adequado, não é adequado? É muito comum os meus alunos de personal, às vezes, vir lá, olha, Mauro, eu vim aqui, achei super legal esse exercício aqui, o que você acha da gente fazer? Eu falei, eu acho ok. A questão é saber se você vai andar depois dele.
Ah, mas por quê? Por conta da sua lombar. Ah, tem. Então, assim, tem um monte, é muito bonito. Você tem uns exercícios que são lindos de você ver. Você fala, nossa, eu... Só que, assim, nem todo mundo vai poder executar porque não tem uma limitação, né? Ô Mauro, tem um fator importante. Você falou bastante sobre sono, né? A importância do sono. Eu queria entrar no fator alimentação. Isso serve também para o atleta de alto rendimento e para a pessoa comum que busca, né, na prática do exercício. Mas o quanto vai impactar para a nossa sociedade? Porque a gente tem um mundo hoje, e se a gente for puxar talvez de 30 anos para cá, houve uma mudança muito grande com cada vez mais conservantes nas comidas. É muito mais difícil você ter acesso à alimentação, mesmo que é possível. Você pode ir numa feira, você pode ir num sacolão, mesmo que ainda você vai receber, mesmo que seja somente frutas e verduras e legumes, mas com muito mais conservantes do que tinha antigamente. Mas o crescimento de produtos industrializados, que é uma coisa absurda, e que a gente sabe que vem carregado de muita química. O quanto faz diferença, principalmente se a gente projetar a vida de cada ser humano daqui a 20, 30 anos, absorvendo tudo isso? Sim. E qual seria, de repente, uma dica para que as pessoas fugissem um pouco? Agora, semana passada, os Estados Unidos ele divulgou a nova pirâmide alimentar lá. Que, na verdade, os profissionais da saúde já vêm discutindo isso há muito tempo, né? A ciência é muito louca. Se você pegar 30 anos atrás, o ovo era super perigoso. Hoje a gente vê, e eu também recomendo isso, as pessoas comerem sempre proteína, e aí depois a gente discute um pouquinho... Graciane come 15 ovos por dia. E assim, então antigamente se vinculava o ovo, por exemplo, ao aumento do colesterol, né, do colesterol ruim e tudo. O grande problema, Luciano, são os processados e ultraprocessados. Então a gente tem hoje uma oferta alimentar muito grande e super palatável, assim, saborosa, gostosa, né? E eu vou contar aqui uma coisa que eu gosto muito e que a gente fica ali policiando, mas que todo mundo tem esses problemas de cuidar da alimentação. Eu gosto muito de leite condensado, sempre gostei, desde garotinho. Antigamente era na lata, mamãe não comprava sempre, era difícil. Pegava o abridor ali, já matava quando na lata um pouquinho, só que assim, você tinha que furar, né? E se você abria... Hoje, cara, você compra, em caixinha, você corta com a tesoura. Então, eu passo lá na geladeira, se eu sei que tem um aberto, eu fico louco para ir lá e com a mão, assim, ir lá e tomar. Aí eu brinco, ver se tem alguém olhando, me escondo. Então assim, os alimentos ultraprocessados, a oferta de alimentos ultraprocessados, bolacha de um modo geral, biscoito, bolacha recheada. Então, tudo que você pega hoje... Até alimentos que... Tem aquela coisa que eu ouvi esses dias, que a salsicha é a pior refeição assim, do mundo. Eu falei, poxa, um hot dog, não tem coisa mais... Poxa. Gostosa que o... Então, assim, porque são produtos ultraprocessados. Então, assim, se você pegar o rótulo de qualquer produto, você vai ver... Porque você imagina, um produto que dura... Pensa o seguinte, há 40, 50 anos atrás, meus avós faziam lá, não era salsicha, mas era linguiça com a carne, ia lá, se matava o porco, né? Tem essa questão de higiene e tudo, mas vamos pensar que tudo funcionasse bem. Aquela linguiça ali que tinha que comer relativamente rápido, né? Ou você armazenava, ou você salgava, mas tinha que comer relativamente rápido. Hoje você pega um produto, 6 meses, 1 ano, entende? Então, olha o que tem de química ali dentro para preservar esse... Para ele continuar gostoso, para ele continuar com saboroso. Sabor, né? Isso é um ponto. Segundo ponto, a quantidade de gorduras que não são legais que estão ali dentro, porque a gordura ela é muito importante. As pessoas ficam demonizando a gordura ela é importantíssima. A questão é quais tipos de gordura que você come e qual a quantidade que você come. Então, os ultraprocessados, e que são super gostosos, você fala assim, presunto, peito de peru, essas coisas todas, salsicha. Você pega hoje, por exemplo, é comum nós irmos ao supermercado e façam esse teste, quando vocês puderem, quando vocês forem ao supermercado, hoje muitas vezes a gente compra a carne
lá da empresa X que está dentro de saquinho, beleza? Aí você fala, pô, mas é um franguinho ou é uma carne de vaca, seja lá qual for. Dá uma olhada no rótulo. Os caras têm injeção de água ali dentro, água não sei o quê, conservante não sei o quê. Ou seja, até a carne empacotou, tudo que está sendo muito empacotado vai vir com quantidades de gorduras, açúcares, né, sal em excesso. Então, você pediu uma sugestão. A minha sugestão, e que a gente discute muito isso no meio da saúde, é descasque mais e desembale menos. Oh, essa é boa. Então, assim, procure comer alimentos naturais, a fruta, porque, vou dar um exemplo aqui. Eu quero tomar um suco de laranja. Pô, é super saudável. Só que se você tiver... Outro dia eu comprei um suco natural, aí tava lá, suco natural, caro pra caramba, bem mais caro que um refrigerante. Falei, não tô mais tomando refrigerante. Falei, pô, então vou tomar um suco natural. Aí paguei bem mais caro, já começa por aí, tá tudo certo. Aí quando eu vou olhar, tá dizendo assim, 4% de suco. Então, eu falei, gente, e os outros 96%? Então, se você tá... Assim, a gente sempre, vou dar o suco pro meu filho porque é mais saudável. Olha o rótulo. Adição de açúcar, conservante. Mas esse aqui é integral. Olha o rótulo. Então, o descascar mais é muito melhor. É melhor fazer o suco de laranja da laranja mesmo. Exatamente. E aí eu vou abrir aqui um parêntese, por exemplo. Se você tiver em processo de emagrecimento, é melhor você descascar a laranja, chupar a laranja, comer o bagaço da laranja. Por que isso, Mauro? Para fazer um copo de suco, você coloca 4 a 5 laranjas. Então, o valor calórico é super saudável, vitaminas, fibras e tal. Só que quando você chupa a laranja, você também engole muito mais fibras, né? Porque você vai lá os bagacinhos, tem gente que gosta de comer ali, eu gosto de fazer isso. Então, você tem uma saciedade maior, você tem as vitaminas ali da laranja, você chupa uma ou duas. No suco são 4, com muito menos fibra, então ele é muito mais calórico. Então, assim, entre tomar um suco natural e tomar um suco de caixinha, tomo natural. Em questão de vitaminas. Agora, entre tomar um suco natural e chupar a laranja... Vai na laranja, no valor calórico. Então, assim, isso a gente tem trabalhado muito. Não é fácil, né? Essa questão das pessoas terem as possibilidades, né? Você abre a geladeira, e aí o Mauro abre a geladeira. E você abre a geladeira. Você abre a geladeira e tem lá... Não fica apontando para mim, porque aí você só fala que sou eu, poxa vida. Não, fala que foi o Mauro, pô. Então, assim, você abre a geladeira e tem lá uma laranja e um pudim. Qual é mais palatável? Tudo bem, vai ter gente que vai falar, mas eu prefiro a laranja. Tudo bem. Só que a maioria das pessoas, o doce, por conta dessa coisa ser ultrapalatável, tem muito açúcar, né? A pessoa, ela... Então, aquele negócio de dar uma tacada na geladeira, sempre precisar de um docinho. Tô com vontade de um docinho. Como que a pessoa faz isso para se saciar, não ficar triste, mas também não se complicar? Então, eu recentemente fiz uma formação, a gente até falou um pouquinho antes, que me dá a condição de trabalhar como terapeuta do emagrecimento. E nessa formação a gente discute muito sobre fomes emocionais. E se você pensar, e você que está acompanhando pensar, quantas vezes você comeu e nem percebeu que estava comendo? Por exemplo, quantas vezes você comeu por estar entediado? Quantas vezes você visitou a geladeira por estar entediado? Sabe aquele dia que você... Sábado à tarde que Tem gente que gosta de olhar a geladeira, às vezes nem pega nada. Assim, só para dar uma olhada. Assim, eu vou falar por mim também. Tá? Falar, mas você é magrinho. Cara, é um processo que todo mundo passa. Né? A questão é como você lida com aquilo. Né? Então, eu como profissional, eu também tenho que trabalhar. Eu não posso ficar, entre aspas, eu não preciso ser, e nem sou, né? Mas assim, eu trabalho com saúde, eu não posso chegar desleixado de qualquer forma. Tal. Então, assim, eu também... Mas é um processo, é difícil para mim. Então, entender as questões de fomes emocionais é fundamental. Fundamental. Quantas vezes, por exemplo... a gente acha que é fome... Isso aí é muito mais cabeça do que qualquer total. coisa. Vou dar um exemplo aqui, que todos nós já passamos por isso. A gente almoçou a tal da lasanha, que você fala, fui lá, comi uma lasanha, deixei, larguei um pouco, né? Estou controlando, vou comer depois. Dali, 2 horas depois,
você fala assim, caramba, eu já estou com fome. Tem duas coisas acontecendo aí. Quando a gente come alimentos ricos em carboidrato, somente, o carboidrato ele é absorvido muito rapidamente, vai dar pico de glicemia, e só para engordar é pior. E a gente já tem fome muito mais rápido. Por isso que às vezes a gente come um prato de macarrão, 2 horas depois fala, caramba, eu comi um pratão de macarrão e estou com fome. Porque é sempre importante, e hoje isso é uma das recomendações, todas as refeições, de preferência, coloque... Eu não sou nutricionista, tá? Trabalho com nutricionistas. As recomendações dos nutricionistas são, toda refeição, coloque uma proteína. O pessoal, o povão diz uma mistura. Tem que ter uma mistura. Exatamente. Coloca, vou comer pão. Então, assim, é melhor você comer um pão com ovo, por exemplo, do que você comer só o pão ali com a manteiga ou comer só o pão sem nada. Coloca um ovo. Coloca uma proteína, de preferência uma boa proteína. O ovo hoje é muito recomendado e já foi desmistificado, aquela coisa toda. Então, por quê? Porque quando você tem a proteína ela é absorvida de forma mais lenta. Então, não dá pico. O carboidrato, não. O carboidrato, e aí a importância... E não é demonizar o carboidrato, não. Tá importante o carboidrato, inclusive para manter exercício, para atleta, então, nem se fala. Né? Só que a gente tem que saber... Eu, por exemplo... Aliás, a maioria dos jogadores, né, sempre quando acaba o jogo, ou é macarrão, ou é pizza, alguma coisa para Normalmente a gente dá muito... isotônico, bebidas assim, até com uma quantidade de açúcar maior para que ele absorva muito rapidamente. Por isso que, por exemplo, para o diabético ou para o pré-diabético, e aí eu posso falar isso porque se eu não cuidar da minha açúcar por conta dos meus pais e tal, é muito importante colocar uma proteína junto. Porque eu não dou pico glicêmico e eu tenho uma saciedade por mais tempo. Então, esse fato de, muitas vezes, você ir lá na geladeira, pode ser por vários motivos. Grande parte deles são questões emocionais, estou entediado, ou eu estou triste, ou eu estou feliz, eu quero, sabe? E aí a gente acha várias formas, porque o latino, né, a gente tem esse hábito de fazer tudo em torno de uma mesa. Vamos comemorar, vamos beber, vamos comer. Pô, a gente está triste, pô, né, você vai comer alguma coisa. Eu briguei aqui com a minha namorada, eu vou... Estou chateado. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai... Então, hoje, essa questão emocional, o comer de forma emocional, ele é fundamental. Fundamental. Claro que a gente não resolve isso da noite para o dia. Sim. Mas, por exemplo, imagina você ter uma ferramenta na sua mão que quando você for pegar comida, você lembra dessa ferramenta e fala, será que eu estou com fome física ou eu estou com essa minha fome aqui, ela é emocional? Por exemplo, se faz... menos de 3 horas que você fez uma refeição, poxa, alguma coisa está errada você querer comer, falar que está com fome. Ou você comeu alguma coisa que era rica em carboidrato e absorveu muito rápido. Mas aí a pessoa tem que se segurar. Então, ela tem várias... Já que ela comeu, agora... Então, na verdade, a pessoa ela tem que trabalhar essas relações cognitivas dela. Tem uma coisa que a gente chama, nessa parte de tratamento emocional, relacionada aí à comida, de metacognição. Então, o que é isso? É você pensar sobre os seus pensamentos. Quantas vezes a gente tem aqueles... O tempo todo, vem pensamentos aqui. Você está conversando comigo... Você está ouvindo aqui que eu estou falando, mas você já está pensando numa próxima pergunta e vai pipocando aqui uma série de pensamentos. Isso com a comida é a mesma coisa. E muitas vezes esses pensamentos eles acontecem de forma automática e a gente nem administra isso. Então eu pego ali uma comida, eu vou pegar aqui um refrigerante que não é zero e eu estou num processo de emagrecimento e aí eu falo, será que eu preciso desse refrigerante? Pô, mas é gostoso, né? Tem aquela bolinha, né? Pô, vai estar um calor. Será que eu preciso? É você conseguir parar, é você conseguir pensar sobre esse pensamento, você fazer um questionamento e aí tomar a decisão. É claro que isso é um processo. A gente não resolve essas coisas da noite para o dia. Né? Ô Mauro, tem um fator também que a gente já indo para o término do nosso bate-papo, mas eu queria falar com você que tem uma outra área também, que aí eu vejo, inclusive atletas também de alto rendimento, pessoas comuns, que é aquela coisa de falar assim, não, eu vou... Tem até um nome, agora me fugiu o nome, você ficar não sei quanto tempo sem comer. Jejum intermitente. Intermitente, jejum intermitente, realmente. Você pode ficar 24 horas...
Cara, o quanto que isso também e é bom falar porque a gente está diante de um grande profissional que estuda isso, sem uma orientação pode se tornar um problema para a pessoa, porque de repente a pessoa tem um hábito e ela quer radicalizar. O quanto isso pode gerar um problema para ela? O jejum, né, ele é uma das diversas opções que você tem como caminho para tentar emagrecer. Eu disse tentar emagrecer, porque pensa o seguinte, ó, no meu doutorado, parte do meu trabalho, né, e esse artigo foi até publicado agora recentemente, um artigo do Adriano, que é um outro profissional, a gente trabalhou jejum intermitente com camundongos. Então, eles faziam 16 horas de jejum e 8 horas de janela de alimentação. E aí, quando a gente foi começar a estudar isso, todo mundo no laboratório resolveu, porque é legal você passar por aquilo que você vai submeter também ali à pesquisa, né? Então, o jejum ele é uma opção interessante, nem todo mundo pode fazer. Agora, vou te dar um exemplo. Vamos pensar que eu, Mauro, preciso de 2.000 calorias para manter vivo. No meu caso é até menos, tá? Mas eu preciso de 2.000 calorias para ficar fácil aqui a conta. E aí eu gosto de fazer jejum, tá? Eu gosto do jejum intermitente. O jejum, uma das respostas que a gente viu lá nesse estudo é que os animais que faziam o 16/8, eles tiveram uma sensibilidade à insulina melhorada. Isso para o diabético é excepcional. Então, por exemplo, um dos problemas do diabetes é a resistência à insulina. O que é isso? Tem o açúcar, tem a molécula lá de glicose que está no sangue e ela precisa entrar para a célula. Quem faz essa primeira entrada para dentro da célula é a insulina. Tem a insulina, tem a glicose, só que quando essa insulina se liga lá na célula, ela tem uma resistência ali por questões inflamatórias, que ela não puxa o açúcar, não deixa o açúcar ir para dentro da célula. Então tem uma resistência à insulina. Se você puder fazer, você vai melhorar muito essa sensibilidade. Então, para você que é pré-diabético, diabético e puder fazer, vai ter que falar com o seu médico e tal, né? Não é para sair aqui fazendo esse jejum. Mas você vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, isso para o pré-diabético e diabético é ótimo. Então, eu gosto de fazer, por exemplo, não são todos os dias, mas eu fico 16. Às vezes eu como lá 8 horas da noite e vou almoçar só, por exemplo. Tá ok, mas eu me conheço. Sim. Então, isso é um ponto. Para emagrecer funciona? Vamos fazer uma continha aqui simples. Eu preciso de 2.000 calorias. Aí eu fico 16 horas sem comer. Aí eu vou comer lá do meio-dia às 8 da noite. Eu vou fazer minhas refeições. Almoço, um lanche da tarde, jantar, por exemplo. Eu vou fazer 3, 4 refeições, sei lá. Tenho as 8 horas ali para comer. Se eu fizer e comer 2.500 calorias, mas eu não preciso de 2.000? E eu comi 2.500, não importa esse jejum. Eu vou armazenar mais. Meu metabolismo vai estar propício a armazenar. Então, não adianta fazer só o jejum e também comer. Tem que fazer uma dieta controlada. Você quer ver um grande... cara ficou lá 16 horas, volta e falou, vou para a churrascaria. Você quer ver um grande exemplo disso? Lutadores de sumô no Japão, eles treinam muito em jejum. E olha o tamanho dos lutadores de sumô. Então, os lutadores de sumô seriam todos magrinhos. Mas a janela de alimentação deles, eles comem muito. Sim. Até porque o peso para eles é muito importante por dificultar, né, o seu opositor, tem que ter uma questão. Então, assim, os lutadores de sumô eles seriam magrinhos. Então, o jejum ele é uma alternativa. Legal. Ele tem coisas positivas, sim, como ele também tem coisas negativas. Saiu um estudo, tem um estudo recente, né, de um japonês, inclusive, que ganhou o Nobel de Fisiologia, falando dos benefícios do jejum. Então, tem uma coisa que chama autofagia. Então, períodos de jejum, que é uma limpeza da própria célula. A própria célula, a gente tem lá células que são... E esse jejum é jejum total? Não, você tem que tomar água. Assim, água você pode. Tem que tomar. Né? A água é uma coisa... Você tem que hidratar, porque você no jejum, você já vai desidratar muito. Porque o organismo ele vai tentar buscar fontes energéticas dentro dele. Ele vai queimar... Por que as pessoas querem fazer jejum para emagrecer? Porque está faltando energia naquele período, naquela janela sem alimento. Passou ali o período que absorveu, ele vai buscar de algum lugar. De onde ele vai buscar? Lá do tecido adiposo, lá da gordura. Então, ele vai mobilizar a gordura. Só que
o tecido adiposo, ele não é tão simples, eu vou lá, pego e resolver o problema. Então, ele precisa ser quebrado, ser transportado. E eu tenho um controle da glicose. A minha glicose ela não pode abaixar mais. Senão eu vou ter tontura, posso desmaiar. Né? E aí começa a ter uma produção de corpos cetônicos, porque o cérebro precisa da glicose. As hemácias precisam da glicose. E aí o organismo ele tenta buscar um equilíbrio. No desequilíbrio, ele tenta se equilibrar. E aí ele vai mobilizando. E se isso vai perdurando, a pessoa começa a perder também o quê? Massa muscular. Entende? E assim, hoje a massa muscular ela é fundamental, Luciano. Fundamental para um indivíduo jovem que está em desenvolvimento, mas principalmente para indivíduos que estão num processo já de envelhecimento, depois dos 30 anos. Hoje já se sabe que a perda de massa muscular ela é muito complicada para diversos tipos de doença, inclusive nesse processo de envelhecimento. Tá bom? Legal, Maurão. Gostei do nosso bate-papo. Acho que você foi bem, vamos dizer assim, somou muito com muitas dicas para as pessoas. Eu quero te agradecer, desejar um grande ano aí. E que, enfim, você continue aí nessa caminhada, levando desafios para as pessoas, levando, acima de tudo, saúde, orientação. Eu queria também que você falasse, né, do seu projeto também da Revolução do Peso, né, deixasse seus contatos para que as pessoas também pudessem entrar em contato e conhecer um pouco mais do seu trabalho. E obrigado pela participação. Novamente, eu que agradeço, Lu. Para mim é um prazer, assim, primeiro que a gente já se conhece uma certa data aí do futebol, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho juntos, né? Mas nos encontrávamos ali em outros jogos também, né? Então, prazer muito grande, fico à disposição. Lá no início do programa eu falei que me acendeu uma luzinha. Eu não sei se eu falo isso agora ou não sei se também se você vai me convidar num outro momento, né? Não. E eu deixo a gente falou um pouquinho aqui de desafios, né? Enfim, eu sou uma pessoa que gosta, então eu não sei se eu faço um desafio aqui em público ou se eu deixo para um outro momento, né? Não, o que você acha? Pode mandar, depende do desafio, né? A gente ficou aqui olhando já com a minha diretora aqui, a Clarinha, ela já ficou até com medo, mas pode mandar, desafio. Bom. Então, assim, eu vou... Então, desafio para mim? Desafio para você. Então e, manda. assim, para vocês acompanharem, enfim, né? Então, assim, obrigado pelo convite, né? Um prazer muito grande. Falar de exercício, de saúde, eu gosto bastante. Eu vou discutir, eu procuro estar aprendendo sempre. Se vocês puderem seguir a página, lá no Instagram, chama Revolução em Peso. Então, eu trabalho com dicas, orientações, né? Eu também tenho produtos lá, é o meu trabalho, né? A gente tem desafios, né? Tem acompanhamento, tem terapia de emagrecimento, tem personal online, tem uma série de possibilidades. E assim, mas tem várias dicas, todo dia tem postagens, né? Tem dicas nutricionais, né? Tem nutricionista que dá dica, eu dou dica de exercício, a gente discute mitos e verdades, enfim. Então, se puderem acompanhar, chama Revolução em Peso lá no Instagram. O desafio é o seguinte. Manda. Eu gosto muito de desafio. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está treinando regularmente? Fazendo exercício físico regularmente? Olha, regularmente assim, não, né? Eu já pago academia, já tem 8 meses. Não funciona, você precisa lá ver o que está acontecendo, né? Isso é um problema, porque falaram assim, você tem que pagar a academia que você vai ter uma saúde maravilhosa, vai emagrecer, e eu tenho pago, sabe? E nada acontece. E nada acontece. Talvez tenha sido pelo fato de eu não ter ido nos últimos 6 meses. Eu só fui pagando e é um problema. Boa. Mas acho que... Não, agora falando sério, de exercício mesmo, muito pouco, assim, se você for pensar. Às vezes dá uma caminhada, assim, como você falou, para ir até o mercado comprar um doce de leite. Vou comprar pão e veio comendo pãozinho. Exatamente. Né? Não, mas ó, por exemplo, eu parei de comer pão. Tudo bem que a gente está no começo de janeiro, mas esse é o momento das promessas. Né? Assim, esse é um momento muito bom. É o período que mais vem de programas de exercício, de nutrição. É esse período.
Né? As pessoas querem primeiro chegar ali no final do em ano. Em novembro ninguém vai fazer... Ainda assim, novembro ainda, os que são um pouquinho melhor ainda falam assim, eu acho que verão, começar a pensar pro verão, né? Projeto verão. Mas dezembro, com aquele monte de festa, aí não tem. Não, é difícil, né? Não, mas pode mandar. Então, vamos lá. Então, assim, eu queria, de repente, não sei se você vai topar ou não, a gente podia pensar juntos num desafio pro meu amigo Luciano, jornalista Luciano, de uma quantidade aí de exercícios na semana, algumas orientações nutricionais e fazer um acompanhamento dessa evolução ao longo de algum período. Aí, enfim, aí você pensa... Aquela coisa de gravar antes e depois. A gente pode fazer um reality. Vamos fazer um reality. Aí você sei lá... Mas é um reality o quê? Reality... Como você quiser, o programa é seu. Big Brother 100 dias, né? Você manda. Não, quanto tempo? A gente pode, sei lá, a gente... Mas dá resultado, assim? Mas aí, aquela coisa... Não pode ser o resultado da academia. Dá resultado se tem que fazer exatamente, daqui. Exatamente. Mas você acha o quê? 100 dias? Vamos pensar, assim, eu gosto de falar que 90 dias é um período adequado para a formação de hábitos. Eu falei 100 dias porque, como começou recentemente o negócio lá do Big Brother, eu pensei nesse negócio. Então vai terminar o Big Brother, um pouquinho para frente termina o desafio. Termina 90 dias, porque aí a gente termina junto. Pode ser. Termina junto, porque ele começou tem uma semana. Porque aí a gente pode fazer uma coisa, como eu faço com... Mas o Big Brother tem festa, né? Tem umas festinhas e tal. Você também vai ter. Eu vou vida poder? Normal, lógico. Vida normal. Opa, eu já... A gente tem que comemorar os pequenos resultados, lembra? Entendi. Pequenos resultados, no médio e longo prazo, se tornam grandes resultados. Agora me diz uma coisa, assim, já, porque né, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade. Minha e sua, inclusive, né? O quanto isso impacta, por exemplo, assim, até porque eu acho bacana, eu acho legal, até pelo seu conhecimento eu tenho muita segurança, mas o meu medo é assim, é de me comprometer com uma coisa que, por exemplo, você vai falar para mim, Luciano, você vai ter que ficar 5 horas por dia à disposição desse projeto. Eu já tenho essa preocupação. Você tem a sua agenda. O que a gente tem que fazer é encaixar essas mudanças dentro da sua agenda. É óbvio que pequenos ajustes vão ter que ser feitos, porque você tem uma agenda que você não está fazendo. Então, você vai continuar com a sua agenda e dentro da sua agenda, que já tem o seu padrão, você vai ter que incluir algumas coisas. Então, é questão de ajuste de agenda, nada... E a gente também respeita... Lembra da individualidade? A gente vai respeitar a sua individualidade, a sua realidade do seu dia a dia. 90 dias? 90 dias. E aí, 90 dias, aí a gente, assim, não é 90 dias a partir de agora. A gente começa a contar 90 dias a partir de um start inicial. Sim. Porque vai ter um exame médico, Sim, é importante. Vamos fazer tudo certinho. Agora, me diz uma coisa. Então tá, vou seguir tudo. Você é aquele aluno... Tá de prova aí? Não. A Clarinha está gravando aqui. Agora eu quero saber o seguinte. Se eu seguir... Vamos dizer que eu fui aquele aluno nota 10. Nota 10. Né? Vou gabaritar tudo. Qual que é o impacto que eu vou ter, assim, vamos dizer, na sua concepção, você imagina mais ou menos? Cara, vamos pensar, você gabaritou. Gabaritei, vamos cumpri pensar... tudo, fiz tudo direitinho, não peguei nenhum leite condensado escondido. E aí a gente tá falando desde a qualidade física, de performar, da qualidade de composição corporal, de saúde mental, inclusive. Ninguém está falando aqui que... Eu queria saber, se a camisa vai diminuir um botãozinho. Vamos falar em números para ficar... mais ou menos, nada... Não, mas vamos falar em números. Porque aí também eu vou cobrar, porque eu vou me dedicar. Ótimo. Eu vou cobrar. Não, então, é um comprometimento... Eu quero chegar aqui suado, mas falando assim, vocês estão vendo, o negócio está virando. Bom, é isso aí. Uma perda de peso legal, e aí para a camisa entrar, que é bacana e que não é exagerada, é em torno de 0,5 a 1 quilo por semana. 0,5 a 1 quilo por semana. Claro, pessoas que são mais pesadas vão perder um pouquinho mais, pessoas que são mais leves vão perder um pouquinho menos. Sim. Mas 0,5 a 1 quilo por semana é uma perda de peso adequada. Então, você pode ver que não tem loucura, ninguém está falando... Sim. E depois a gente vai pensar junto quais serão as estratégias, tipo de exercício, você vai me falar o que você gosta, o que você não gosta. Vamos tratar com uma pessoa que está começando, para quem está acompanhando também poder até acompanhar esse processo e quem sabe também começar a fazer. Eu quero inspirar as pessoas. É isso aí. Então, assim, vamos pensar que a gente
vamos ser bem conservador. Meio quilo por semana, a gente está falando de 4 quilos, meio 2 quilos aí no mês. Aí, vamos pensar em uns 8 quilos, uns 10 quilos para ficar redondinho. 10 quilos até. Uns 10 quilos em 90 dias. 2 sacos de arroz, é coisa, hein? Pô, 2 sacos de arroz faz um impacto. Isso você falou uma coisa muito importante. As pessoas falam, perdi só 1 quilo. Depois entra lá no Instagram, do Revolução em Peso, tem uma postagenzinha lá que eu mostro o que é 1 quilo de gordura. Eu fui no açougue, fiz questão de pedir 1 quilo de gordura e fiz questão de pegar uma peça de carne de 1 quilo. E eu comparo lá. Dá uma olhada o que é 1 quilo de gordura e o que é 1 quilo de músculo. 1 quilo é coisa pra caramba. Em torno de 7.000 calorias, mais ou menos, para você perder 1 quilo de gordura. Então, eu acho que 10 quilos aí... 10 quilos. Tá fechado. Não, então vamos. Eu acho que é uma coisa legal. Fecha isso, Clarinha. Você... Ai, Clarinha, meu Deus do céu. Vai aderir, vamos junto? Já tá gravando. Tá gravando. E aí é capaz de fazer o corte e ainda ficar me mandando todo dia. Olha... Não, mas eu acho que é um desafio interessante. Não, vambora. Vambora. E pra gente discutir o que é pró e também o que é contra. É legal você falar, olha... Não, e é legal para poder também passar, como você falou, né? Deixar bem claro assim. Não é simplesmente fazer. Não, simplesmente com orientação, saber, de repente... fazer uma consulta no cardiologista, vamos passar saber com o médico, vamos fazer assim, passar no médico, tá tudo ok, tem limitação, não tem limitação. Eu acho que para você e para quem está acompanhando é muito legal, porque é uma forma de, não esperava, né? Mas é uma forma de você ter um start ali meio diante do seu público, então isso é muito bacana. Tenho certeza que vai inspirar muita gente e é legal que a gente discute prós e contras também, porque é tudo muito bonito, é legal, é perfeito, o exercício é ótimo, só que assim, nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Sim. Então esse processo, as dificuldades, porque assim, eu venho aqui, eu posto um antes e depois, vou lá na minha página, posto um antes e depois de um aluno meu. Pô, é lindo, quem olha lá, tava com 100, foi para 70, fala, nossa, que maravilha. Só que tem prós e tem contras nessa história toda. E é legal porque também dá para discutir aquilo que é contra, né? Desafio aceito. Desafio aceito. Clarinha. Meu Deus do céu. Pegou essa imagem, né? Pegou essa para fazer de novo aqui. Olha aqui. Olha só. E o compromisso maior é com vocês, porque, vou te falar, eu já tive alguns processos de iniciar, mas, poxa, depois dessa entrevista, dessa aula que o Mauro deu pra gente... Ainda ele fecha com esse convite, com esse desafio. Vamos que vamos, porque eu sei uma coisa também. Mal não vai me fazer, entendeu? Então, assim, se der tudo errado, já deu certo, entendeu? Exatamente. Até porque é uma nova experiência. E vamos embora, vamos ver. Acho que vai ser bacana. Vai ser bom, vai ser legal. E eu sempre, até na minha estrada no jornalismo esportivo, a gente sempre convive, né, com muitos personagens do esporte e a saúde é muito direta. E às vezes é uma coisa que a gente vê ali de perto e não consegue, mesmo valorizando profissionais, talvez não a gente acaba se descuidando. Então eu tô afim, vou aceitar esse desafio. Boa. Gostei. E vou aceitar muito por conta do conteúdo da nossa conversa, viu? Porque você foi me dando argumentos assim para acreditar. E tomara que seja uma influência positiva para todo mundo. Vamos tentar registrar isso para que a Rede Nacional de Notícias possa ser uma testemunha de tudo isso e documentar esse material e que a gente inspire outras pessoas. Muito Mauro, obrigado mesmo, sucesso. Você falou, a sua rede social é o Revolução em Peso dentro do Instagram. Se quiser, o meu e-mail é Mauro spersonal, número 3, @gmail.com. Mas no Instagram lá está sempre... encontra. Você tem Facebook também? Porque eu sou da velha guarda, Mauro né? Sérgio Perilhão, você vai encontrar lá no Facebook também. Tem o... Meu filho pega no meu pé e fala, o Facebook já acabou. Eu falo, não, tem muita gente que usa, Tem muita gente que tem o Revolução também, Revolução em Peso no Facebook. Então também certo. Tem lá no Facebook, tem TikTok, tem aí. Mas normalmente é o Instagram e o Facebook. Mauro Sérgio Perilhão. Esse é o meu pessoal e tem o Revolução em Peso, que é onde eu tudo sobre exercício, qualidade de vida, emagrecimento, tá tudo lá. Fechado. Gente, a gente está fechando esse programa, agradecendo demais o Mauro que está aqui com a gente. E agora eu fui
desafiado. E pelo carinho, pelo respeito a todos vocês, entramos de cabeça nessa história e vocês vão ter próximos episódios e capítulos de tudo isso aí. O Mauro vai aparecer aí me orientando nessa. Ó, eu conto contigo, Mauro. Obrigado. Até semana que vem com mais histórias. Valeu, galera. Agradecer a todos aqui da gestão do estúdio Simples Assim, a Márcia, a Clarinha, a todos. E a gente volta semana que vem com muito mais. Valeu, galera. Valeu, Brasil.